Olá pessoal, a gente vai falar nessa aula sobre a qualidade de sementes. Só que a partir de agora eu quero pegar alguns grupos de plantas e inserir cada um dos temas trabalhando um grupo de plantas. Por exemplo, para falar sobre produção de fotoassimilados, eu vou pegar o café. A gente vai falar de alguns eventos que influenciam a produção de fotoassimilados para as sementes e como que esses fatores influenciam no café, como exemplo. Eu vou pegando aí alguns grupos de plantas para a gente poder introduzindo aí cada um dos conteúdos e ver dentro desses grupos de plantas quais são os fatores que estão influenciados. Mas, por exemplo, se eu falo temperatura, eu não estou falando apenas para café, certo? A gente está falando isso para todos os grupos de plantas produtoras de sementes. Mas os exemplos eu vou trazendo para vocês de acordo com cada uma das plantas aí. Então, para a qualidade geral de sementes, para aspectos mais gerais, a gente vai pegar o café como exemplo e aí a gente vai seguindo a partir dele. Aí cada fruto, a gente vai perceber que existe uma morfologia exata para cada um dos frutos, para cada uma das plantas que a gente vai observando. A gente vai falar aqui para o café, vai ter algumas estruturas que são características desse fruto e a semente, obviamente, está associada a ele aí. Então, algumas dessas partes tem aqui para gente, deixa eu apontar para vocês. Então, a gente vai ter aqui algumas partes que são específicas desse fruto, outras são compartilhadas com vários indivíduos, mas a gente tem um exocarpo, que seria a casca, a gente viu isso lá na nossa disciplina de anatomia. Então isso daqui vai estar muito direcionado com a espécie que a gente está vendo, então variações de cor, variações de textura, variações de morfologia. Então isso tem uma variação muito grande de acordo com a espécie que a gente está trabalhando. Mas de uma certa forma ela acaba obedecendo aí para todos os frutos dentro do cafeiro. A gente vai ter um mesocarpo, que seria aquela mucilagem, né, aquela substância que para o fruto maduro normalmente ela pode estar gelatinosa, ela pode estar líquida, enfim. Mas geralmente ela é adocicada e faz parte aí desse processo de recursos disponíveis aí para esse fruto. O endosperma, onde a gente vai ter a nossa própria semente, né, a semente propriamente dita, o interior desse fruto. O espermoderma, ou a gente pode chamar de pergaminho, então quando a gente já tem a semente seca, ele seria aquela película que eu tenho revestindo a semente, normalmente dourada, que está ali com essas funções de proteção dessa estrutura, que no caso seria a semente. E por último, o embrião, que vai dar origem à planta pós-germinação, caso seja uma semente de produção de outros grupos de plantas. Se for semente para consumo, enfim. Mas a gente teria aí esses aspectos básicos, esses constituintes básicos aí para o fruto do cafeeiro. Para a gente poder pensar um pouco a respeito de produção de sementes, a gente vai ter que entender que o processo de formação de semente em si, ele não é sozinho determinante para a melhor qualidade dessa semente. Vou precisar de outros fatores ligados à planta que também vão poder influenciar em como que essa semente se desenvolve, em como que na quantidade de fotoassimilado presente, se essa semente ela é viável para o processo de produção de produção de frutos pós a sua utilização para plantio, ou se ela é diretamente levada para o sistema de consumo. Então eu preciso entender que durante todo o desenvolvimento da planta ele vai ser capaz de influenciar em como que essa semente ela vai se manifestar ao fim. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, desenvolvimento do fruto, fica bem óbvio que os caminhos que ele conseguir passar, os caminhos que foram impostos para ele passar, isso pode determinar a qualidade da minha semente. Então, há possibilidade de sementes que não são fertilizadas, de sementes que acabam sendo descartadas pelo tipo de fotoassimilado produzido, pela quantidade de fotoassimilado produzido, se vai ser uma semente que vai poder passar em um teste de germinação de uma forma correta ou não. A gente percebe que nas etapas de desenvolvimento de fruto, eu já tenho algumas considerações a fazer a respeito da semente. Então, não é só no processo de formação de semente. A gente vai ter um processo anterior aí também como uma forma de influência em como que essa semente vai se manifestar. Então, para eu ter o desenvolvimento natural, né, o desenvolvimento normal do fruto, se a gente for pegar o cafeeiro como uma forma geral, a gente vai ter aí um período necessário aí de 220 dias. Só que eu vou ter uma variação nessas datas de acordo com a espécie que eu falo, certo? E de acordo com as influências climáticas, que também vão ser capazes aí ou de acelerar ou de atrasar um pouquinho os processos de maturação. Então isso, óbvio, vai estar influenciando aí em como
e a nossa semente acaba se manifestando aí. É, Se a gente for considerar durante esse período de 220 dias, que seria o nosso geral, eu teria uma resposta muito boa em termos de maturação. Então, aspectos de coloração, aspectos de morfologia desse fruto já caracterizam o fruto maduro. Ele já estaria disponível aí para o processo de colheita desse indivíduo. Só que nem sempre isso vai favorecer, tanto para consumo quanto para replantio. Então, eu posso ter, por exemplo, uma semente para plantio, ela precisa passar por outras etapas além do processo de maturação. Né? Ela precisa de todas as etapas da dissecação. Vai ter planta que precisa passar pela dissecação ainda em contato com a planta mãe e não passar pelo processo de colheita enquanto ainda está nessa maturação. A gente vai perceber que isso vai trazer algumas diferenças para a gente. Se a gente for pegar nesse ponto de maturidade aí do café, ele teria uma qualidade fisiológica muito boa. Mas isso não quer dizer que ele vai ter uma taxa germinativa boa, não quer dizer que ele vai ser tão tolerante assim aos processos de dissecação, não quer dizer que eu vou garantir um vigor da plântula originada dessa semente nesse momento. Então a gente tem que perceber qual que é o objetivo final dessas sementes que a gente está produzindo e para exatamente o que a gente quer essas sementes, né? Então, se está destinado ao consumo, se está destinado ao processo de plantio para a produção de mudas, mas independente dos dois objetivos aí, a gente vai ter que considerar os aspectos de qualidade da semente. Nem sempre o período de tempo aí que é adequado para um vai ser adequado para o outro. Aí quando a gente olha para essas questões de qualidade fisiológica, nem sempre está diretamente ligado com a qualidade de uma semente para plantio. A gente vê, por exemplo, eu tenho um estágio nutricional e um estágio fisiológico muito bom para essa semente em termos de qualidade de foximilados produzidos, enfim. Então eu tenho uma eficiência muito grande no estabelecimento do sabor, então algo bem interessante aí para café. Mas essa mesma semente para plantio a gente percebe que a taxa germinativa cai, ou que o vigor dessa plântula não é tão eficiente assim. Então, algumas considerações a gente já tem, algumas hipóteses já foram estabelecidas aí, que essa questão ligada à taxa de germinação que acaba caindo um pouco, está relacionado com o processo de maturação do fruto. Então, nem sempre aí é, uma alta qualidade fisiológica para a semente, ela está diretamente ligada com o período de maturação do fruto concluído. A gente vai ter momentos em que a variação climática, por exemplo, em temperaturas baixas, enfim, acabam atrasando um pouquinho o processo de maturação. Então a maturação ela demora um pouco para ser concluída. Né? Nesse momento eu tenho uma taxa fisiológica boa, certo, para essa semente, tenho uma produção adequada de fitoassimilados, mas o vigor dessa semente ainda não está pronto para o desenvolvimento. Essa semente ainda não está pronta para esse processo de estabelecimento da plântula. Mas a gente percebe que se a gente direcionar bem para onde a gente está indo, né, para qual método de produção que a gente está indo, qual o objetivo dessa produção, acaba facilitando aí para a gente perceber qual seria o momento ideal, né, para o processo de colheita, para a gente conseguir direcionar a planta dessa forma. Aí a gente considera as etapas germinativas durante o processo de estabelecimento da plântula. Então, a gente vai ter todas aquelas etapas de embebição, processo de ativação metabólica, eu tenho a liberação de enzimas para a quebra dos carboidratos presente na semente, para a gente conseguir ter atividade metabólica para o processo de germinação, enfim. Mas a gente tem todas aquelas etapas acontecendo. E todas essas etapas, elas garantem aí que a qualidade fisiológica consiga se expressar. Isso é algo que vai garantir isso pra gente. Só que nem sempre essa qualidade fisiológica ela vai poder ser notada, justamente porque eu vou ter eventos que ocorreram anteriormente que podem prejudicar a qualidade fisiológica e mesmo ocorrendo as etapas da germinação perfeitamente, a minha plântula acaba tendo algum probleminha aí em termos de desenvolvimento ou em termos de crescimento. Então, eu posso ter essas complicações. Então, o processo, por exemplo, de uma maturação que não foi completada, ou o processo de manejo, o tipo de colheita que foi realizado, como que a gente teve o processamento, como que a gente teve o armazenamento dessa semente. Então, todos esses fatores aqui podem influenciar no vigor da plântula. Então, todos esses fatores podem influenciar para a gente o sistema de desenvolvimento dessa plântula. Então, é algo que a gente vai precisar considerar. Além disso, além dessas questões de manejo, de colheita, enfim, a gente vai ter que ver um pouquinho também
a respeito das características que eu tenho na minha própria planta, né? Pode ser algo específico da espécie. Eu posso ter espécies que naturalmente têm uma taxa de germinação baixa. Eu posso ter espécies que necessariamente o vigor da plântula não é algo tão eficiente assim, mas ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento, ela acaba se estabelecendo. Então nem sempre aí essa germinação ruim ou essa germinação baixa é característico de um problema. Pode ser algo ligado ao genótipo da planta, pode ser algo ligado à genética da espécie. Então é algo comum para a espécie. Mas quando isso acontece de uma forma onde a gente já tem uma avaliação da germinação e é uma avaliação boa, e mesmo assim esse meu lote ele está apresentando uma taxa de germinação ruim, então alguma coisa está acontecendo. Então talvez não seja esse fator genético, talvez seja uma questão ambiental, talvez seja um processo é, de interrupção de alguma das etapas de crescimento da planta produtora dessa semente. Então, isso é algo que a gente vai precisar avaliar se realmente é algo ligado da própria espécie ou se há alguma influência externa, certo, que está ocorrendo aí para impedir um vigor tão acentuado dessa plântula. Agora, a gente vendo essas influências ligadas à qualidade da semente, já dá para a gente imaginar que eventos estressantes aí para nossa planta vão necessariamente prejudicar os processos que determinam o sabor, o que vai determinar a qualidade dessa semente, a qualidade fisiológica dessa semente. Então isso acaba sendo alguns fatores que podem prejudicar a gente. A gente vai ter aí o ataque de patógenos, bem óbvio, né? Então eu vou estar atrapalhando os processos de crescimento dessa planta, de desenvolvimento. E aí fica bem óbvio que eu vou ter alguns prejuízos aí para o envio de fotoassimilados, por exemplo, para essa semente. A falta de água, então, eu vou comprometer as atividades metabólicas, então não vai funcionar os meus processos naturais de produção de fotoassimilados, então eu tenho perda na fotossíntese, eu tenho perda na alocação de recursos nessa semente, então não vai me ajudar em quase nada aí. E as temperaturas elevadas, que vai estar um pouco aí ligado com a questão da água também. Eu vou ter um controle hídrico aí sendo modificado de acordo com a temperatura e a forma como que a minha planta responde a esses eventos de seca, a esses eventos de aumento de temperatura aí. Mas o que exatamente vai acontecer com essa minha planta? Pensem que para a produção da minha semente, para a produção do fruto, enfim, eu preciso de fotoassimilados específicos para aquilo. Então, produtos que são originados na fotossíntese, açúcares, que são enviados para esse fruto e semente, consequentemente, né? E eles acabam sendo alocados, é o que vai garantir sabor, é o que vai garantir qualidade, por aí vai. É o que vai garantir reservas para esse embrião. Então, se eu tenho algum problema ligado com os eventos de desenvolvimento, esses eventos que acabam sendo atrapalhados aí por esses tipos de estresse, eu posso ter um probleminha com os fotoassimilados. Além de outros compostos aqui que podem ajudar a semente, o fruto e a semente em termos de proteção, em termos de permanência no ambiente fora do corpo da planta-mãe. Então, tudo isso acaba sendo problema que a gente vai ter com a ação desses estresses ambientais. Só que fica parecendo que a planta é totalmente sensível a esses estresses e que qualquer tipo de variação vai ser capaz de prejudicar muito a produção de frutos e sementes. Olha, a gente já viu lá em fisiologia vegetal que existem mecanismos que a planta utiliza para compensar ou para driblar aqueles estresses ambientais. O problema é quando esse estresse ambiental ele chega a um nível em que a planta sozinha não vai conseguir compensar, ela não vai conseguir contornar esse problema. É aí que está o prejuízo para a gente. Então, se eu tenho uma variação climática, se eu tenho uma variação na disponibilidade de água, mas se for algo em um curto espaço de tempo, se for algo que não é capaz de trazer tanto prejuízo assim para essa planta, se ela consegue contornar, talvez com um controle hídrico, enfim. Se ela consegue contornar esse processo, obviamente o prejuízo não vai chegar para a produção de frutos e sementes. O maior problema é quando esses estresses aqui, ou eles estão em uma intensidade muito grande, ou eles estão em um período de tempo muito grande aí. A gente pode ver isso como a questão do posicionamento do fruto em relação à planta. Até que para café não tem tanta coisa a respeito, mas a gente já consegue observar algumas informações presentes a respeito do posicionamento do fruto, onde ele está localizado aí na planta. Para outros grupos a gente já tem um avanço muito grande nessa questão, em termos de posicionamento do fruto e como que ele vai ser influenciado aí por questões climáticas e como que vai ser
a produção de sementes dessa espécie. Para café não é algo tão comum assim, algo tão comum em pesquisa, né? Mas é algo que a gente percebe que acontece. A gente percebe que aqueles indivíduos que apresentam o fruto mais exposto ao sol, em comparação com aqueles que estão autossombreados ou que estão sombreados aqui pela própria planta, né? A gente percebe que existe uma diferença nos fotoassimilados presentes. Então, existe uma diferença na qualidade dessa semente. Então, isso a gente consegue direcionar ou para consumo ou para produção de sementes que vão dar origem a outras plantas. Né? Então, a gente consegue ver que dá para a gente direcionar. Se a gente for pensar aquelas que estão mais expostas ao sol, né, diretamente, o processo de maturação acaba sendo um pouco mais rápido, mas aí tem um prejuízo na produção de fotoassimilado, tem uma maturação mais acelerada. Então, a, é óbvio que a gente vai ter um aspecto aí diretamente ligado com o fator ambiental. E ele vai ser capaz de influenciar na forma como que essa semente e esse fruto aí acaba se manifestando. Aqui a gente vai ter que sempre fazer esse adendo para fruto também, pela escolha do café. Né? Se a gente tivesse pegado, por exemplo, soja, a gente não ia estar falando do fruto, ia estar focado exclusivamente aí na semente. Mas eu acho interessante a gente perceber que, pelo menos para o café, em que a gente usa os dois, né, tanto o fruto quanto a semente, seria interessante a gente perceber como que a gente vai ter esse aspecto ligado à produção e às influências que os fatores ambientais eles podem causar para a gente. Beleza, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Bom, a gente vai ter que perceber a presença de eventos específicos durante as etapas do desenvolvimento. Então, se a gente for pegar o processo de maturação, a gente percebe que alguns eventos são característicos. Então, todo o processo de movimentação que ocorre dos fotoassimilados, todo o processo de movimentação das substâncias que são produzidas nesse fruto, eles acabam movimentando entre os tecidos da semente, entre os tecidos do fruto e por aí vai. Então, uma das questões que a gente vai ter é o processo de translocação dos compostos fenólicos. Então, aqueles componentes que estão ali presentes no fruto e acabam se movimentando. Esse processo de movimentação aí, ele pode estar diretamente ligado com a qualidade da bebida do café. Porque a presença ou ausência desses componentes na minha semente ou no meu fruto aí, eles vão trazer as suas influências, eles vão trazer as suas contribuições. Então, se eu tiver em algum momento um composto que seja ruim para a bebida, por exemplo, mas que no seu processo de maturação ele acaba translocando, se movimentando para um outro local, eu posso garantir que essa minha semente apresenta uma qualidade em termos de sabor, né, em termos de bebida, continua sendo ótima, porque ela não tem mais contato com aquele composto. Um exemplo que a gente tem é o que ocorre aí com o ácido clorogênico. Ele acaba se deslocando, ele vai ali para a periferia do fruto e acaba ajudando essa planta em muitos aspectos, como acaba evitando o processo de predação, então dela ser ingerida, essa semente ser ingerida por animais desse fruto, ser ingerido por animais, principalmente no final da maturação, estou indo para a dessecação, então nesse momento a semente está pronta, mas ainda precisa passar por uma etapa de perda de água. Nesse momento ela não pode sofrer danos, ela não pode ter ataque de micro-organismos, então a presença desses compostos aí na periferia acaba auxiliando, acaba dando uma defesa para minha planta durante esse processo. Com isso fica claro que os eventos diretamente ligados aí com a maturação, eles vão poder influenciar na qualidade da bebida, vão poder influenciar na qualidade dessa semente, do que ela vai ter de fitoassimilados produzidos e armazenados. Então tudo isso tem uma relação, felizmente ou infelizmente, direta aí com os processos de maturação. Então se eu conseguir aumentar esse período de maturação, ou pelo menos não deixar que ele seja reduzido, eu já consigo garantir uma qualidade fisiológica, uma qualidade muito grande para essa semente. É bem óbvio que fica difícil da gente estender esse processo de maturação é, em grande escala, né, em cultivos realmente grandes aí. Mas, se a gente pelo menos conseguir contornar os quesitos ambientais, as influências ambientais, que aceleram a taxa de maturação, beleza. A gente já consegue ter uma melhoria muito grande aí na bebida, ou pelo menos vai evitar as perdas, né? Vou conseguir evitar os prejuízos que podem acontecer na qualidade dessa semente. Aí acaba que a gente fica um pouco sem rumo, né? Porque qual vai ser o parâmetro que eu vou considerar? Ah, eu vou ter uma maior qualidade de semente quando? Como que eu consigo identificar isso na minha planta? Como que eu vou conseguir
ter uma sinalização, qual que vai ser o meu parâmetro para medir isso, como que eu vou saber exatamente quando eu tenho a melhor qualidade dessa semente. Em um primeiro momento, esse processo de estabelecer qual seria o momento ideal, né, para ter a maior qualidade da semente, isso foi estabelecido a partir da quantidade de matéria seca presente. Funciona relativamente bem para café, mas para outras plantas não funciona tão bem porque é variável. Então eu vou ter para outras espécies uma taxa de matéria seca variável aí. Como assim essa taxa de matéria seca? Para café a gente percebe o quê? E quando eu tenho a minha qualidade máxima da minha semente, é quando eu necessariamente vou conseguir atingir o conteúdo máximo de matéria seca. Então isso é algo presente que a gente consegue avaliar para a nossa semente. Então, a qualidade máxima da semente é associado à quantidade máxima aí da quantidade de matéria seca. Então, para café funciona dessa maneira. Só que a gente vê em outras plantas que isso não funciona dessa forma. Onde, por exemplo, se eu chego na minha quantidade máxima aí de matéria seca, eu ainda não tenho a minha qualidade máxima da semente. Então, eu estou na minha quantidade máxima de matéria seca. Mas a minha semente, ela ainda não tem a sua qualidade fisiológica total. Por quê? Porque ela precisa passar ainda por todas as etapas da dessecação para atingir aquele padrão para germinação, aquele padrão para consumo, enfim. Ou posso ter o inverso. Muito antes aí de eu atingir o meu conteúdo máximo de matéria seca presente nessa semente, a semente já está na sua qualidade máxima. Ela já está na qualidade máxima que ela possui para consumo, para plantio, enfim. Então isso é variável, mas o teor de matéria seca acaba sendo uma das ferramentas que a gente poderia utilizar assim, além dos indicativos que a gente já sabe, né? Indicativos de coloração de fruta, indicativos de período de tempo para cada uma aí das espécies. Então são ferramentas que a gente vai utilizando para tentar conseguir identificar os melhores momentos aí para avaliação dessas sementes. A gente já comentou um pouquinho a respeito disso, mas só vamos entender que o processo de posicionamento aí desse fruto, qual que é a arquitetura dessa copa, a forma dessa copa, como que ela se distribui, como que é a arquitetura dos galhos, distribuição de ramos e por aí vai, e onde esses frutos ocupam em posição, em qual local que eles estão, isso pode ser um fator diretamente ligado com qualidade de semente, com maturidade fisiológica. Então é algo que a gente vai precisar considerar sim. Então, o mais ideal aqui é a gente saber qual espécie que a gente está trabalhando, né? Qual indivíduo que a gente está trabalhando aqui. Como a gente viu, indivíduos sombreados, que estão em posições de altos, que acabam sendo autossombreados pela própria planta aí. A gente tem um atraso um pouquinho no processo de maturação, indivíduos que estão expostos à insolação, estão ali nas extremidades dessa planta, acabam tendo um processo de aceleração da maturação. Então isso é algo que vai influenciar para a gente sim. Só que a gente vai ter que ter um padrão básico, né? uma média básica para o processo de retirada desses frutos, para o processo aí de colheita desses indivíduos, já para garantir que a gente consiga manter a maturidade, que a gente consiga manter a qualidade, seja para sementes de plantio ou seja para sementes de consumo aí. Com isso, para café pelo menos, a gente vai precisar achar uma forma de conseguir conciliar esses aspectos de qualidade de semente, como juntamente aí com os processos de germinação, para a gente saber exatamente qual seria o ponto ideal, ou qual seria a ferramenta ideal para a gente utilizar. Para outros grupos de plantas aí que a gente tem a utilização somente da semente seca, pós-dessecação, essa dúvida já não é tão constante. Então, para o café a gente percebe, graças a todo esse processo de produção de bebida e por aí vai. A gente percebe que existe outras influências além da minha semente para a produção de novas plântulas. Então, a avaliação da germinação, bem como aí, a avaliação dos fotoassimilados, da bebida desse café, da bebida desse indivíduo, é algo que pode garantir para a gente alguma relação, né? Se existe também essa relação. A gente percebe que são dois pontos aí que são bem diferentes e que eles podem ser influenciados de formas diferentes.